Capítulo 4. Fluxo de caixa. Você já sabe como será o pagamento do 13º salário de seus funcionários? Haverá dinheiro em caixa ou será necessário ter aquela agradável conversa com o gerente do banco? E as duplicatas a pagar, que vencem no mês que vem? Muitos dos leitores devem estar rindo das perguntas e comentando consigo mesmos. Eu nem sei como vou fazer para pagar as duplicatas que venceram na semana passada, e esse sonhador quer que eu saiba como irei pagar as que vencerão no próximo mês. Pois se você está nessa situação, é bom abrir os olhos e começar imediatamente a mexer com o seu planejamento de caixa para mudar esse panorama. Caso contrário, se continuarem assim, as coisas irão de mal a pior, e haverá o risco de que a empresa venha a ser fechada após lhe dar prejuízos. Até há pouco tempo, quando tínhamos inflação mensal de 2 dígitos, o controle das contas a pagar e a receber não era tão essencial. Afinal, quando os custos subiam, nós simplesmente aumentávamos o preço dos produtos ou dos serviços e as despesas eram cobertas, às vezes até com alguma folga. Hoje em dia, o empresário tem que se tornar muito mais profissional se quiser que sua empresa sobreviva. Quem estipula os preços não é você, é o mercado. Seus clientes estão buscando maior eficiência e procuram fornecedores que tenham preços mais baixos, além de qualidade e atendimento. Eles também enfrentam concorrência e precisam controlar custos. Portanto, acabou-se o tempo de varrer a sujeira para baixo do tapete, isto é, de encobrir a ineficiência com aumentos dos preços, ou de não saber com quanto dinheiro a empresa irá contar mês a mês, semana a semana e até dia a dia. É prevendo o fluxo de caixa que poderá saber o quanto poder gastar a cada dia. Assim, você poderá priorizar em que gastar. E através da previsão de vendas que se faz o planejamento de caixa. A previsão de vendas / faturamento é a ferramenta fundamental para que seu sócio, responsável pelas finanças, possa fazer um fluxo de caixa. Em nossa definição simplificada, dissemos que planejamento é a busca constante do melhor caminho para se atingir um objetivo. Ora, qual é nosso objetivo quando falamos em caixa? É ter o dinheiro suficiente para saldar os compromissos. E como a empresa tem compromissos que vencem diariamente, é preciso que ela tenha dinheiro diariamente. Simples demais. Só que os micro e pequenos empresários costumam trabalhar na base da intuição. Eles acham que sabem de cor os compromissos que têm quando entrará o dinheiro e de quanto será cada entrada. Assumem compromissos baseados na memória, e quando menos esperam, aparece uma conta ou um imposto que não faziam parte de suas expectativas, ou não vendem o volume esperado. E lá se vai nosso empresário desesperado, correndo atrás de dinheiro. Paga altos juros, queima estoques e, de qualquer forma, abre um rombo num orçamento precariamente equilibrado. Geralmente, quem trabalha na base do improviso costuma abrir um buraco para tapar outro. Só que cada buraco é sempre maior que o anterior. É o começo do fim de uma empresa promissora. Se não é esse o quadro que queremos para a nossa empresa, está bem na hora de deixar de lado a administração por meio de memória e começar a preencher uma folha de papel bem simples, contendo as contas a receber e as contas a pagar, pelo menos das próximas 8 ou 10 semanas. Vamos organizar essa folha de papel. Faça uma lista das despesas fixas: aluguel, água, luz, telefone, material de limpeza, material de consumo, salários, encargos sociais, taxas, impostos, contador e demais despesas que a empresa tem mensalmente, quer produza, quer não produza. Separe essas despesas por semana, na semana em que devem ser pagas e não pela data em que foram geradas. Por exemplo, a conta de telefone chegou dia 5. Foi gerada no mês passado, mas deverá ser paga apenas no dia 18. Logo, ela deve ser colocada como despesa de caixa na semana do dia 18. Ficou claro? Pois faça o mesmo com todas as demais despesas fixas. Agora você tem uma previsão de vendas e resta organizar uma série de contas a receber.
faça exatamente a mesma distribuição que foi feita para as despesas fixas a pagar, isto é, coloque essas contas a receber nas semanas em que deverão ser efetivamente recebidas. Se sua empresa costuma descontar duplicatas, o valor de vendas esperado também pode ser colocado como entrada de caixa, com o devido desconto de taxas e juros, na semana do faturamento. A diferença entre as entradas e saídas previstas é que vai lhe dizer se a empresa terá disponibilidade para comprar alguma matéria-prima, fazer estoques, investir ou se terá que adiar pagamentos, buscar empréstimos ou tentar cortar despesas fixas. E isso deverá ser avaliado com semanas de antecedência. Enquanto não vê o modelinho, pense no seguinte: descontar duplicatas custa caro, não custa? Será que sua empresa não está usando descontos de duplicatas por vício? Por falta de planejamento? Quem sabe se, com um planejamento de caixa, não será possível reduzir drasticamente o volume de descontos e, assim, diminuir as despesas com juros e taxas de descontos. Pense nisso. Quem sabe essa economia não valha pelo menos o valor que você pagou por este audiolivro. Tomemos como exemplo um fluxo de caixa elaborado para 8 semanas, organizado em uma tabela. Na vertical ficam as semanas, na horizontal, a descrição e os valores da movimentação do seu caixa. No exemplo, organizamos as seguintes movimentações, cada qual em uma linha: entradas de dinheiro mais saldo do mês anterior, linha 1, despesas fixas, linha 2, saldo restante após os pagamentos da semana em questão, linha 3, despesas variáveis, linha 4, caixa da semana, linha 5. A previsão de entrada de dinheiro, que fará parte da linha 1, é em geral extraída da previsão de vendas e faturamento, que deve ser fornecida pelo departamento de vendas. Nessa linha, devem entrar também as previsões de descontos de duplicatas e empréstimos que o seu profissional de finança julgar necessários para zerar o caixa. Você perceberá que, na virada da 4ª para a 5ª semana, há valores que se repetirão. Isso é lógico, uma vez que as despesas fixas se repetem, mês após mês. Suponhamos também que as grandes despesas sejam efetuadas na 1ª semana. São os pagamentos de salários, encargos, retiradas dos sócios, aluguel e outras assim. No caso, essa seria a semana em que o seu fluxo de caixa enfrentaria mais movimentação. Muito bem, você tem um fluxo de caixa, mas ele não deve ser confundido com o planejamento de caixa. O fluxo é um registro que servirá de base para fazer o planejamento. Tenha ciência de que, em caso de fluxo de caixa com saldo negativo, o responsável pelas finanças será obrigado a fazer algumas peripécias. Ou irá atrasar o pagamento de fornecedores, provavelmente pagando juros. Ou irá buscar dinheiro emprestado em bancos, com toda certeza pagando juros. Quando as despesas fixas não estiverem todas cobertas com as entradas de caixa da primeira linha, é a hora de entrar com o planejamento. Ora, se a empresa sabe de antemão qual será o montante de dinheiro que entrará em cada uma das próximas semanas, é preciso que o responsável pelas compras também saiba o valor total a ser comprometido semana por semana. Dessa forma, ele não irá negociar compras cujos pagamentos excedam os valores que lhe foram passados pelo pessoal de finanças. Essa é uma das maneiras de evitar aqueles estouros observados nas semanas 2, 3, 6 e 7. Outra maneira é oferecer algum desconto para que alguns clientes antecipem o pagamento de duplicatas. Olhe lá na 8ª semana. Há uma previsão de receber 6,0, ao passo que na 7ª semana os recebimentos sequer cobrirão as despesas fixas. Se o banco está lhe cobrando juros de X% ao mês e não vai precisar do dinheiro por um mês, não será mais vantagem oferecer um desconto de X/4% para que um de seus clientes lhe pague com antecedência de uma semana os 1,0 que ficarão faltando na 7ª semana? A última solução é atrasar os pagamentos.
Nesse caso, deverão ser postergados os pagamentos dos credores que cobram menores juros pelo atraso. Geralmente, esse credor é o governo. Mas cuidado para não confundir os impostos que a empresa deve pagar com os impostos que ela reteve e que deve reembolsar ao governo. Não recolher aos cofres públicos o imposto de renda retido na fonte ou o INSS de parte dos empregados ou o FGTS e outras contribuições que a empresa precisa recolher em nome de terceiros é crime que dá cadeia para o dono da empresa. Se for necessário atrasar recolhimento de impostos, taxas e contribuições, escolha apenas as obrigações da própria empresa e não a de terceiros, das quais a empresa é apenas depositária. Depois desse parêntese, voltemos ao planejamento de caixa. Como dá para analisar, um dos mais importantes dados para a composição de todo o plano financeiro é uma previsão de vendas e faturamento confiável. A previsão de despesas não tem muito segredo. O histórico dos meses anteriores indicam qual é o volume semanal das despesas fixas e para as despesas variáveis pode-se contar com as notas fiscais dos fornecedores, as quais costumam vir com as datas de vencimento das parcelas. O difícil, então, fica sendo a previsão de vendas. No capítulo passado, você viu como deve ser uma previsão de vendas/faturamento bem simples. Agora é preciso apertar o homem do comercial para que ele passe pontualmente a mais exata previsão de faturamento que ele consegue produzir.